Olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui no meu canal. Nosso tema de hoje, dopamina espiritual. Veja, você já saiu de um culto dizendo assim: hoje eu não senti Deus no culto. Ou então ouviu alguém comentar: o culto hoje estava muito frio. Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta. Será que Deus deixou de estar presente ou foi você que confundiu presença com emoção? Vivemos numa geração da dopamina. Tudo precisa produzir uma descarga emocional. O celular vibra, você recebe uma curtida, assiste vídeos curtos, tudo é feito para estimular o cérebro. E o problema é que muitos trouxeram essa lógica para a vida espiritual. Agora só chamam de culto bom aquele que produz uma explosão emocional. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Aliás, existem momentos em que Deus trabalha justamente no silêncio. Você lembra do profeta Elias? Diz lá na palavra assim que depois do vento forte, depois do terremoto, depois do fogo, a Bíblia diz lá em 1 Reis 19, versículo 11 a 12, que Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Ele veio numa voz mansa e delicada, e Elias reconheceu a sua presença. Você percebe? O maior encontro de Elias com Deus aconteceu sem espetáculo, sem gritaria, sem adrenalina, sem dopamina. Um outro exemplo ainda que temos são os discípulos que estavam caminhando para Emaús. Conversaram quilômetros com Jesus e Jesus explicou as escrituras para eles, mas eles nem perceberam quem era, só depois que eles foram entender. Lá em Lucas capítulo 24, verso 32, eles disseram assim: porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? Primeiro veio a palavra, depois compreenderam o que Deus havia feito. Hoje muitos querem inverter isso. Primeiro querem sentir, depois talvez vão acreditar. A fé cristã nunca foi construída sobre sentimentos. Ela foi construída sobre a palavra. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ele não diz a fé vem pelo arrepio, ele também não diz a fé vem pela emoção, mas a fé nasce quando Deus fala. Existe aqui um grande perigo nisso. Quando você depende da emoção para acreditar, então você se torna um dependente espiritual. Sempre precisará de uma música mais forte, de uma pregação mais emocionante, de um culto mais intenso, de uma experiência maior. E é exatamente como qualquer vício. A dose de ontem já não satisfaz mais hoje. E amanhã será necessário ainda algo maior, mais intenso. Enquanto isso, a leitura da Bíblia parece sem graça. A oração silenciosa parece cansativa. A meditação parece monótona. Mas justamente nesses lugares Deus costuma formar homens e mulheres maduros. Olhe só para Jesus. Lá no Getsêmani, não havia euforia, não havia multidão, não havia milagres, não havia lágrimas, mas havia agonia, havia ali um silêncio. E era exatamente ali que o pai estava conduzindo o seu filho. Um outro exemplo bíblico que temos ainda é de Jó. Durante muitos capítulos ele não sentia Deus. Lá em Jó, capítulo 23, do 8 ao 10, ele declara que procurava Deus e não o encontrava. Mas mesmo assim ele afirmou: ele sabe o caminho por onde eu ando. Essa é a verdadeira fé. Continuar confiando quando as emoções desapareceram. A maturidade espiritual começa quando você entende uma verdade que é muito simples. Deus não está mais presente porque eu senti, e nem menos presente porque eu não senti. A sua presença não depende das minhas emoções, ela depende da sua promessa. Jesus declarou lá em Mateus capítulo 28, 20 assim: e eis que estou convosco todos os dias. Veja, todos os dias ele diz, não apenas nos dias emocionantes, não apenas nos cultos inesquecíveis, mas todos os dias. Então, da próxima vez que alguém disser assim, o culto foi frio, talvez a pergunta correta seja: foi frio ou apenas não alimentou sua necessidade de emoção? Porque uma igreja pode fazer muito barulho e estar longe de Deus, mas também pode permanecer em profundo silêncio, enquanto o Espírito Santo transforma vidas pela exposição fiel das Escrituras. Então a verdadeira maturidade espiritual acontece quando você aprende a amar a presença de Deus, mesmo quando não sente nada. Porque o justo não vive de sensações, o justo vive pela fé.
Então, que Deus nos livre da dopamina espiritual e nos conduza para uma fé que permanece firme, não por causa do que sentimos, mas por causa de quem Deus é. Porque emoções elas passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Até a próxima reflexão. Deus te abençoe.